O que talvez me preocupou um pouquinho foi exatamente talvez a ausência de elementos objetivos em razão das mudanças que foram operadas a partir de 88. O segmento da segurança pública foi um dos que menos avançou na questão da democracia. Um exemplo, por exemplo, que está inclusive presente no Plano Nacional de Segurança Pública, que é a questão do artigo 144, onde ainda as polícias militares são considerados, né, como estão ainda vinculados ao Exército. Eu agradeço, deixa eu aproveitar a sua fala, que teve várias coisas importantes para dizer assim, nós herdamos do período da ditadura sistemas internos de funcionamento das instituições que ainda estão muito contaminados pela ditadura. Eu vou dar um exemplo concreto disso. A atividade policial, por exemplo, ela requer profundamente hierarquia e disciplina. Não é possível fazer uma atividade tão dura como essa, uma lide tão dura como essa, sem hierarquia e disciplina. Só que nós ainda estamos numa cultura onde se confunde hierarquia e disciplina com humilhação dos subordinados, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos para a sociedade, nós estamos incluindo nessa sociedade os policiais. Direitos humanos respeitados e promovidos pela polícia em relação à sociedade, mas direitos humanos respeitados e promovidos também em relação à polícia, né? Não é possível que a gente espere que um conjunto de policiais tão grande respeitem efetivamente os direitos da sociedade, quando o exemplo interno, muitas vezes, não é de respeito aos direitos humanos. Eu não estou dizendo que é em todos os casos, mas em muitos casos. Eu quero dar um exemplo muito rapidamente disso. Eu poderia falar de exemplos de polícia civil, de polícia militar. Eu vou, no caso, pedir permissão para falar de um exemplo da polícia militar, que eu acho que é muito ilustrativo. Um querido amigo, comandante de uma polícia militar, que confia muito em mim, me passou o regulamento disciplinar da sua polícia para que eu analisasse e desse um parecer. Eu não tenho muito tempo, fui fazer isso de madrugada, e já com muito sono e cansado, né? E aí eu comecei a ler esse regulamento, e lá pelas tantas dizia assim no regulamento: quando um subordinado for punido por um superior e achar que essa punição foi injusta, ele pode recorrer da punição a um outro oficial se 2 pontos. Primeiro, o oficial que o puniu der permissão a isso. Aí eu falei, não, eu estou com sono, não entendi direito. Aí eu li mais 3 vezes e dizia isso, né? Mas não parava por aí. Tinha uma segunda parte que dizia assim: se ele obtiver permissão para fazer a queixa da punição injusta, né, supostamente injusta, e o outro oficial a quem ele se queixar considerar a queixa improcedente, ele pode ser punido duplamente, né? Aí você sabe o que eu fiz? Eu, de brincadeira, por amizade com esse querido amigo comandante, que é um homem muito correto, mas pessoas muito corretas às vezes também não percebem tudo o que está acontecendo e que foi herança do passado, né? Eu me reuni com ele, ele tomou um bloquinho e disse: diga lá suas sugestões que eu vou anotar para a gente fazer as mudanças. E eu fui lendo as sugestões e quando chegou nessa parte eu fiz uma brincadeira meio pesada. Eu disse: comandante, nesse artigo aí eu tenho uma redação nova. E ele me disse assim: beleza, competência, já veio até com a redação pronta. E eu disse: sim senhor, diga que eu vou anotar, né, que eu vou transcrever. E aí eu li uma redação que era mais ou menos assim: toda vez que um subordinado for punido, e ele está errado, os oficiais sempre têm razão, ponto. E ele parou e me disse assim: mas eu não posso colocar isso no regulamento disciplinar. Eu disse: comandante, já está colocado, eu estou só clareando o texto que estava meio confuso, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui me opondo à oficialidade. A oficialidade tem que existir, ela tem que ter autoridade, ela tem que ter a força de comando. Mas há uma diferença, né? E eu, graças a Deus, tenho um grande grupo de amigos oficiais no Brasil inteiro. E oficiais democráticos, né? Há uma diferença, no entanto, entre hierarquia, disciplina e humilhação. Quer dizer, uma pessoa que sequer tem o direito de se queixar de uma punição injusta, ela não é pessoa, ela é apenas uma coisa dentro da instituição. Então, para dar um exemplo, ilustrar, em cima da sua pergunta, uma das coisas que nós temos que mudar são esses regulamentos disciplinares arcaicos, né? E aí o comandante me disse assim: Ricardo, você tem razão, porque é um bom homem, um homem correto. Ele disse: você tem razão, isso é uma vergonha. Nós copiamos das Forças Armadas. Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não fui investigar. Eu disse assim: olha, comandante, se vocês copiaram, descopiem. Porque a lógica da polícia não é a mesma lógica, com todo respeito às Forças Armadas, mas as lógicas são diferentes. As Forças Armadas são forças de ataque e as polícias são forças defensivas da comunidade e da cidadania. Então você não pode impor a lógica de Força Armada dentro da polícia, porque vai dar lambança, quer dizer, não funciona. Você vai acabar oprimindo, inclusive, as pessoas que estão dentro da própria polícia. Há treinamentos que são feitos em alguns lugares ainda do Brasil, que são treinamentos extremamente humilhantes dos policiais. Como é que nós vamos querer um agente da lei altivo
e respeitador nas ruas se ele não foi respeitado na sua formação. Não estou dizendo que isso ocorra no Brasil inteiro. Muitas academias de polícia fazem um trabalho já extremamente democrático e significativo. Agora, em muitos lugares deste Brasil que eu conheço, eu não li em livro, eu fui e testemunhei, em muitos lugares desse nosso país, os policiais são profundamente desrespeitados nos seus direitos humanos, ad intra, né? Dentro das corporações policiais. Isso não combina com democracia, isso não combina com polícia e isso não combina com direitos humanos.